eu sou Cláudia Cardillo e estou dando início a mais um Carreira e Suas Vozes. Hoje eu tenho comigo aqui a Letícia Pacheco. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, viu? Eu tô animadíssima, ainda mais de estar aqui. Carreira e Suas Vozes. Esse nome já tem tudo a ver comigo, gente. Que delícia, isso é muito gostoso, né? Letícia, ela é estrategista em comunicação, palestrante, treinadora, mentora de voz e comunicação, com formação no exterior e fundadora da empresa Mente Comunicativa. E ela veio aqui hoje para falar sobre como que a gente pode transformar a nossa voz perante todos esses desafios, né, que a gente tem vivido na aceleração de mídias sociais, em que as pessoas precisam gravar os seus vídeos, ou então como palestrante. Como é que você coloca a sua voz diante disso? Letícia, como é que a voz ela pode se tornar um diferencial competitivo para esses profissionais no posicionamento de um palestrante ou de um líder? Essa é uma ótima pergunta. Gente, o que acontece? Existe a psicodinâmica vocal. O que é isso? Qual que é o impacto psicológico que a gente gera nas pessoas pela forma como a gente fala? Então, se eu chego aqui e falo, oi, gente, tudo bem? Qual que é o impacto que vocês teriam? De falar, nossa, que estranho, Então, não importaria. Você ia falar um monte de coisa do meu currículo, falar que eu sou ótima, mas eu chego com uma voz dissonante, que não condiz com o que você está falando sobre mim, as pessoas não vão acreditar. Você trouxe uma questão muito legal, porque muitas vezes a gente ouve a TV ou rádio e não conhece a imagem da pessoa. Quando vê a imagem, parece que destoa, não combina. Tem algumas pessoas que acontece isso, né? Sim, ainda mais quando a gente tem aquelas pessoas que têm uma voz muito aguda desse jeito, e você vai ver, você acha até que a pessoa é uns 10 anos mais jovem, e é totalmente diferente. Aliás, eu tenho vários casos assim, de pessoas que querem crescer dentro da empresa, dos seus trabalhos, ou divulgar mais o seu trabalho, mas as pessoas não compram o seu serviço, ou ela não cresce na carreira, não é promovida, porque ela parece uma criança. A voz infantilizada, ela acaba prejudicando a imagem da pessoa, né, Letícia? Com certeza, porque você vai querer uma pessoa com uma voz infantilizada, porque não é só a voz ela entrega uma imagem, porque comunicação é percepção, como as pessoas estão te percebendo. Se as pessoas te percebem como alguém mais imatura, mais infantilizada, e não adianta você ter um ótimo currículo, entregar muito no seu trabalho, se as pessoas te percebem como infantilizada. Exatamente isso. Então, o que a Letícia está trazendo é uma preocupação muito forte, né, que você também em casa que está nos ouvindo pode ter em relação à sua voz. Como é a sua voz? Como é que ela chega até o seu ouvinte, o seu seguidor, ou você no seu trabalho? Como é que as pessoas elas gostam de te ouvir, né? Tem muita gente que quando a gente atende o telefone, né, para quem trabalha em escritório, né, você fala o seu nome, a pessoa já sai falando, né? Não tem empatia na voz também, né? Ou aquela voz que você tem que colocar o telefone longe, né? Para isso, você também consegue modelar a voz a partir do que a pessoa traz para você? Com certeza. O que eu gosto de fazer é um alinhamento. Qual que é a sua marca pessoal? O que você quer comunicar sobre você? Então, eu tenho várias pessoas que eu atendo e falo assim, gente, eu descobri que as pessoas acham que eu sou uma tratora, que eu sou muito agressiva, que eu sou muito agressiva, e eu não quero parecer assim. Exatamente. O jeito que a gente fala, o jeito da impostação de voz e a voz que a gente ouve que ressoa na caixa craniana e não é a mesma voz que a outra pessoa ouve, né? Porque a gente está dentro do nosso corpo, então a gente tem uma percepção da nossa voz. A pessoa tem outra, né? Então a gente precisa se preocupar porque além da nossa imagem, a nossa voz ela comunica e ela completa, né, a nossa imagem. E isso é importante, né? Você tem uma metodologia própria na sua empresa que chama-se Mente Comunicativa. Quais são, na sua percepção, os principais bloqueios que você identifica nesses profissionais, além da voz infantilizada ou a voz estridente demais? E como é que você ajuda eles a trabalhar melhor a voz para poder gerar conexão real com a audiência? Uma super dificuldade, isso até de gente que acha que já está bem na carreira, é insegurança. Então, a pessoa até às vezes fala de uma forma que parece agressiva, que parece até que está seguro de si, mas tem uma insegurança lá dentro. A voz até fica meio trêmula, né? Na verdade, quando a pessoa tem autoestima baixa ou está com medo de falar em público, né? A voz, ela sai diferente, né? Sim, porque na hora que você está com medo de falar em público, a sua respiração ela começa a ficar aqui mais em cima e você não tem um combustível, que é a principal ferramenta da sua voz, que é aqui, ó, você tem que respirar mais na barriga.
Para isso, eu teria que passar vários exercícios para o pessoal conseguir captar. Vai ter que ficar no segundo momento. Mas Letícia, o que você acha de você voltar num outro momento e a gente poder trazer esses sim. exercícios? Legal, né? Porque aí eu faço de uma forma bem hierárquica, assim, faz esse exercício, depois faz esse, isso Que vai dar legal. um super Nossa, resultado. vou adorar, vai ser fantástico. E quem está em casa também nos assistindo também vai gostar bastante, né? Quando a Letícia traz a questão da voz na barriga, né? Que é essa questão da respiração abdominal, quem tem pet em casa, quem tem cachorrinho, observa que o cachorro, ele respira pelo abdômen, né? Explica um pouquinho mais sobre a respiração na barriga. Eu falo na barriga, gente, porque tem um exercício simples que eu vou passar se a gente voltar aqui. Ah, que Mas, assim, delícia, vai ser ótimo. Seja super bem-vinda para voltar, viu? Obrigada, mas só um trechinho, você colocar a mão na frente da sua barriga e sentir que ela empurra a sua mão para frente. Isso é respiração diafragmática, que é que a gente nasce respirando assim, depois a gente perde essa respiração. A gente começa a ficar mais nervoso, mais ansioso, e a gente começa a trazer tudo aqui pro ombro. As pessoas que são muito estressadas têm muito isso, né? De ter uma respiração muito curta, né? E aí, quando vai falar, acaba atropelando a fala também. E a gente percebe que quando a pessoa atropela a fala, ela não tem empatia, porque ela não traz a emoção. Ela tá tão desesperada para passar aquela mensagem que ela não traz o melhor do que ela tem dentro dela, né? E se ela estiver no palco, ela começa a falar e a voz começa a tremer. Porque você não tem o combustível. A gente só tem voz porque o ar passa pelas pregas vocais e você fala bem. Se a sua respiração tá curta, primeiro, só da respiração tá aqui em cima, você tá mais emocional. Aí você começa a esquecer o que você tinha para falar. Você começa a ficar com a voz trêmula. Aí vira uma bola de neve, porque você se percebe assim. E fora isso, tem mais emoções no corpo, né? Na barriga, né? No diafragma, que dá aquele friozinho na barriga, né? A pessoa fica trêmula, a mão fica gelada, né? Tem várias sensações que a gente percebe no corpo que vão dando esses sinais, né? E você já tem uma experiência de muitos anos, né? Porque você já treinou muitos líderes e executivos até de empresas grandes como a Cielo, a Ambev, né? Que características que você observa nessas pessoas, que você percebe que elas têm essas características que se comunicam com excelência e que outras pessoas não têm essas características? O que é que muda nessas pessoas? Para mim, o principal é que são pessoas que estão sempre dispostas a se desenvolver. Então, não são pessoas que estão assim, nossa, já me comunico bem e pronto. Atitude é tudo, né? É atitude. Eu tenho uma frase para mim e que serve para todos esses executivos de alta performance. Para mim não existe nota 10. A gente sempre vai estar evoluindo, inclusive na comunicação, porque eu consigo transformar completamente a comunicação de uma pessoa. Eu tenho vários casos de antes e depois, inclusive no meu Instagram, que é o Letícia Pacheco Voz. Olha que delícia! Pode deixar o endereço para as pessoas, então. Qual que é o seu Instagram? É Letícia Pacheco, com CH, e Voz de voz mesmo, para as pessoas me acharem mais fácil. E lá eu mostro vários casos, como a pessoa falava antes, até de altos executivos que já falavam até que bem, só que eles podem melhorar ainda mais. Aí você vê a pessoa e fala, nossa, até que ela fala bem. Mas aí quando você vê o depois, ela sabendo se posicionar, falar dela, porque o meu método começa com a parte de voz. Mas aí eu vou estruturar o seu pitch pessoal, como você se conecta com as pessoas. Então você vai falar para alguém o que você faz, as pessoas ficam interessadas ou elas, ok. Porque se eu chegar para alguém e falar, eu sou fono, pronto. Cada um vai ter uma imagem do que é fono. Exatamente. Quem teve alguém na família que teve que treinar fono porque a pessoa tinha dificuldade de engolir, teve algum problema, vai pensar nisso. Ou quem porque, teve... olha, você trouxe um exemplo muito legal aqui, né? Quem é professora normalmente tem muito calo na corda vocal, né? Porque a pessoa fala durante muitos anos de maneira repetitiva durante o dia e não vai percebendo que ela vai perdendo a voz, né? E a voz vai ficando rouca, né? A pessoa vai perdendo a respiração, ela vai ficando mais curta e muitas vezes parece que a pessoa é muito mais velha do que ela é, né? Então, eu percebo que professoras, elas têm muito essa questão de não prestar atenção no como falar, no como usar a voz, né? Porque existem maneiras, né, de você impostar a sua voz durante o dia para dar aula, porque eu entendo que uma sala de aula é muito igual a um palco, né? Você está falando para diversas pessoas lá na frente, mas você está usando de forma repetitiva. Então, é muito legal a gente falar sobre isso para, de uma forma prática, fazer com que as pessoas entendam que elas
podem modelar a voz delas, né? Uhum. E, bom, falaria já para os professores. Gente, não é normal ficar rouco. Então, não é assim, eu sou professora, é normal ficar rouco. Eu já escutei bastante isso. Eu já fiz um mini estágio, assim, com o Simpro, que é o Sindicato dos Professores, com a Fabiana Zambon. E ela trabalha só com voz de professor. E era muito comum a gente escutar isso dos professores. Eu sou professora, é normal ser rouco. O professor nem percebe, né, que ele já perdeu a voz, né? Que a voz dele não é mais aquela voz original que ele tinha, né? Uhum. Então, mais uma vez, olha a importância que a voz tem na sua carreira, na sua profissão, no seu dia a dia e o quanto a gente precisa fazer para que a gente possa modelar a nossa voz para conferir credibilidade, autoridade no assunto, não é, Letícia? Uhum. Esse é o primeiro passo. Então, a sua voz, ela diz quem você é. Por exemplo, se você quer virar um diretor em uma empresa, não dá para você falar desse jeito meio fechado. Então, não é só questão de tom, é a dicção, é a forma como as pessoas te percebem. Não dá para você também não falar, porque comunicação não existe oposto. Mesmo que você não fale, você está comunicando algo. Porque o corpo fala, né? Os seus olhos estão mostrando uma atitude que você poderia ter e que você não tem. O fato do seu corpo estar voltado para a direita ou para a esquerda, né? Uhum. A gente trabalha muito isso também nas entrevistas de emprego, né? Que o que a voz não fala, o corpo fala, né? Sim. E o seu silêncio fala também. Porque se você está numa reunião e você não fala, o que isso está comunicando sobre você? Que você é alguém mais passivo, ou que não tem opinião, ou que não tem posicionamento. E só cresce, gente, quem se posiciona. Quem fala, quem coloca a sua voz. Exatamente, né? É extremamente importante porque, além da voz, existem técnicas para a gente comunicar o que a gente quer dizer, né? E a programação neurolinguística, ela faz isso, né? Então, como é que a PNL, ela pode potencializar o impacto de uma palestra, de um discurso ou de um speech de um profissional? Tem exercícios muito simples da PNL. Então, além de fazer fonoaudiologia, seguir várias pós-graduações, mestrado, fui entender mais de programação neurolinguística, uma série de coisas, gente. Eu sou viciada em estudar comunicação. E aí eu percebi que na PNL tem coisas muito simples. Eu vou dar um exemplo de uma cliente minha. É uma grande executiva, mas ela estava com medo de subir no palco, porque ela ia ter que lidar com uma situação mais desafiadora, de dar uma palestra no contexto mais desafiador ali. Então, ela conseguiu vender a palestra dela, estava ali no palco. Só que aí o que acontece? Como ela assistiu as palestras anteriores... As dela? As palestras anteriores às dela... Entendi, ela estava no evento e ela assistiu as palestras que antecediam a dela. Isso. Aí ela começou a se comparar. E aí na hora que ela começa a se comparar, e eu tava ali no WhatsApp, ela me mandando mensagem. Letícia, pelo amor de Deus, os outros palestrantes são muito profissionais. Era a primeira palestra que ela tinha vendido mesmo. E o mercado de palestras é uma outra coisa pra gente conversar, né? Aí eu falei assim pra ela, olha, lembra do exercício que a gente fez. Mão na barriga, respira, faz a técnica da ancoragem. O que é ancorar? É você, por exemplo, ela faz um movimento de segurar no pulso dela e de lembrar de um momento bom que ela teve se comunicando. Aí ela fez isso e falou, nossa, eu tô muito melhor. Aí eu falei assim, você tem quanto tempo ainda pra entrar no palco? Ela, eu acho que eu tenho mais uns 15 minutos aqui que o palestrante tá terminando. Aí eu falei uma coisa simples, eu falei, vai no banheiro. E cospe. Cospe esse medo, essa comparação. Tira esse sapo, né, que Sabe? você tá engolindo. São exercícios tão... Eu só com a fonoaudiologia não falaria um negócio desse, né? Mas eu com a PNL, com tudo que eu conheço do ser humano, eu falei, cospe realmente para você ver o negócio indo embora. Aproveita e faz um exercício simples de voz, que tem vários que a gente pode fazer. Se conecta com você, faz o método da ancoragem, que a sua palestra vai ser muito melhor do que a dos outros. E ela falou assim, Letícia, foi um mega resultado. Depois vieram me dar o feedback que a minha palestra foi a única que realmente trouxe resultado. Porque as ela outras... foi genuína, né? Naquilo que ela precisava passar, né? Ela desvestiu aquele medo e trouxe realmente quem ela era, né? O outro tem a técnica, mas ela tem a ser verdadeira, né? Isso é muito bom também, né? Ela gostou? Não, ela amou. E ela usou a técnica de palestra que eu ensino, que é uma técnica de palestra que você traz resultado para quem está te ouvindo. Não é só algo motivacional ou inspiracional, que foi o que aconteceu com as outras palestras. Todo mundo gostou, aplaudiu, achou legal, mas não é algo que você consegue aplicar. Você trouxe uma questão aí que muitos palestrantes são muito sérios, né, nas suas palestras, muito duros, né, olham as pessoas, já uma vez que eles estão no palco, eles olham de cima e não existe aquela empatia, não existe troca, né? Quando a pessoa é mais desprovida disso, muitas vezes ela tem melhores resultados, né?
Ah, sim. Então, o que a gente fez ali com ela, por exemplo, é como é que você traz mais isso, né? Mais empatia ainda, porque ela também tinha essa dificuldade, viu? E na hora que ela seguiu todo o método, a estrutura, eu falo, como você se conecta com diferentes interlocutores e consegue Exatamente. influenciar todos eles e demonstrar empatia, mesmo que você tenha dificuldade com isso. Por que, que as pessoas têm tanto medo de subir no palco? Existe uma ciência que explica isso ou é uma questão voltada à autoestima da pessoa? Existe uma explicação, porque na hora que você tá ali no palco, é como se todo mundo estivesse ali pra te julgar. E, gente, sim, é verdade. Na hora que você tá no palco, tá todo mundo te vendo e te julgando. Porque você é o centro das atenções, você é o holofote. Então, eu não sou aquela pessoa que fala assim, não, tá com medo, vai com medo mesmo. Ou, nossa, besteira. Não, você tem que ter medo sim do palco. É uma situação de exposição. As pessoas vão estar te julgando. Com certeza é algo que vai ser importante para sua carreira. E ou você faz bem feito e cresce na carreira, ou aquilo pode te dar um trauma pior ainda. E que a pessoa não vai querer subir no palco nunca mais na vida, né? Sabe que eu vou contar uma passagem aqui? Eu comecei a estudar piano muito cedo, com 6 anos de idade, e a Uhum, partir dos 7 eu já estava tocando em audição, né? Para quem não sabe, audição é aquele palco em que você mostra o que você aprendeu naquele ano. Então existiam essas apresentações de audições no final do ano e todos os pais vinham assistir, né? uhum, E a professora ela sempre falava, olha para o horizonte, não foca no olhar das pessoas, né, para que eles não te afrontem, mas busca os seus pais, ali, o sorriso dos seus pais, e aí você senta no piano e toca. Eu confesso que nos primeiros 2 anos foi desafiador, porque para criança ainda, né, sentar, executar uma música, lembrar da interpretação, né, de tudo aquilo que a gente uhum. precisa fazer sem acelerar, né, porque tem a questão da ansiedade, e ainda tocar sem se preocupar com quem está ouvindo, é, não, é diferente, é inóspita, né, no começo. Depois a gente vai acostumando, porque a gente repete tantas vezes isso que acaba que a gente esquece que está na frente de um monte de gente. Você acha que para palestrante acontece a mesma coisa? A pessoa começa a se sentir mais à vontade no palco, esquece que as pessoas estão ali para ouvir ou que elas podem julgá-lo, e ele fica mais à vontade no palco? Uhum. A gente vai se acostumando, né? Então, por exemplo, se eu faço vários podcasts, entrevistas pra rádio, daqui a pouco eu tô acostumada a estar aqui conversando e tá tudo bem. Que delícia isso, é E, maravilhoso. Nada como a prática, né? é. Só que eu digo a prática junto com a técnica. Eu falo, não tem como você ter segurança de falar em público se você nunca treinou isso, se você nunca recebeu um feedback sobre isso. Porque teve gente que nunca recebeu um feedback sobre a comunicação. Tem gente que fala mal, e eu já peguei um caso assim recente de um moço da Bélgica, tá numa empresa ali, ele não consegue ser promovido. E, gente, ele passou pela entrevista primeiro com a pessoa do meu Mas time, ele é né? estrangeiro? Não é estrangeiro, ele é brasileiro, mas ele tá morando lá e ele tá com dificuldade em tudo, tanto em ser entendido em inglês quanto em português, porque é uma, enfim, uma multinacional. Mas ele não se percebia. Ele achava que a culpa era dos outros, os outros têm dificuldade em perceber ele, ou que ele tem que ser mais persuasivo. Só que ele foi falar, independente de qualquer língua que ele fala meio fechado, mas assim, é dificílimo entender ele. E A ele não tinha dicção, consciência. quanto mais aberta é a nossa boca, né? Ela pode mudar, porque se você fala sorrindo, você tem um tipo de voz. Se Uhum. você fala mais séria, você tem outra, né? Existe alguma técnica, né, de embocadura para que a pessoa aprenda a abrir a boca no tamanho certo? Que você Sim, está trazendo esse caso aí, né? Que a boca dele era muito fechada. não só isso, mas ele falava meio enrolado, a língua também. E ele não se percebia. Ah, E aí, só fechando entendi. com o ponto que a gente tá falando da segurança de falar em público, como que eu faço ele, por exemplo, ter segurança de falar em público, sendo que ele ainda não tem nem consciência dele mesmo? Então, primeiro, para a gente vencer o medo de falar em público, a gente tem que ter a consciência sobre a nossa comunicação, como as pessoas nos percebem, se o nosso tom de voz está alinhado com aquilo que a gente é, se a gente tem estrutura. Se não é que nem falar para um médico que treinou operar o joelho, falar agora vai lá e opera uma laringe. Ele não vai ter segurança de fazer isso. Então, não Exatamente. é porque a gente sabe falar, aprendeu a falar, que vai ter segurança de falar em público. A gente tem que treinar isso. E quanto mais E, a gente treina, melhor a gente fica, não sim, é? Isso é muito gostoso, né? Para quem. Você acha que o papel da inteligência emocional, né, uma vez que a gente está falando de prática, de exercícios, né, ela atua na construção de uma comunicação
autêntica e memorável para o público? Com certeza. Porque, Por por quê? exemplo, você vai subir no palco, você tá ali morrendo de medo, o que que vão achar de mim? Eu vou estar insegura, eu vou gaguejar. Pronto, você começa a atrair tudo isso. Você vai gaguejar. O cérebro, ele não tem uma representação linguística da palavra não. Então, se eu fico assim, eu não posso gaguejar, eu não posso errar, o que que acontece? Seu cérebro só entende, eu vou gaguejar, eu vou errar, e você fica atraindo isso para você. Isso também tem a ver com a programação neurolinguística que a gente falou ali no começo, né? Então, a pessoa ela começa a atrair tudo isso, fica com mais medo, mais medo. Isso tem a ver com a inteligência emocional também. Então, na hora que eu consigo trabalhar a forma de se comunicar, de se perceber, de trabalhar o emocional para entrar no palco, você consegue se comunicar muito melhor. A inteligência emocional, ela está muito ligada às competências e habilidades que cada pessoa traz, né? Nesse caso, quais são as competências ou as habilidades que a pessoa precisa ter na inteligência emocional para que permita que ela entre mais segura no palco? Primeiro, o autoconhecimento, né, dela mesmo. Isso é E eu muito falo, bom, Letícia. Fala sobre isso. o que eu comunico quando eu me comunico? O que eu sinto, qual que é meu medo de falar em público? Porque eu falo, existe um medo de falar em público geral, mas existe uma vozinha que fica na sua cabeça. Cada um tem uma vozinha. Então eu vou contar a minha. Durante um tempo, tinha uma vozinha que falava assim: vão achar que você é muito nova. E aí esse medo fazia com que eu quisesse aparentar ser mais velha. E aí isso vai virando uma bola de neve. Então, qual que é o medo que você tem específico? É o medo de falar em público por quê? Qual que é a voz que fica na sua cabeça? Sabe que eu também tinha essa questão, né? Eu sempre pareci mais nova do que eu era. Então, eu comecei a me vestir de uma forma mais corporativa, mais séria, para que eu pudesse passar mais seriedade no que eu fazia. Porém, quando a gente vai atingindo a maturidade, a gente vai ficando mais velha, parece que isso fica lá atrás, né? Porque Aí é o contrário, né? Você quer parecer mais jovem. você quer parecer mais jovem, mas a jovialidade da gente está dentro do que a gente acredita, né? Quando a gente só envelhece se a mente da gente envelhece, né? Então, a gente precisa estar muito ligado nisso, porque parecer mais jovem também é muito bom, porque ao longo do tempo você vai envelhecendo e você vai continuando jovem. Isso é maravilhoso, né? Só que a gente só percebe isso depois de uns 30 e poucos anos, né? Até lá. É verdade, né? E tem a ver com a voz, assim, só Tem para a ver. lembrar pro pessoal. Por isso, tem uma voz mais aguda, eternamente você vai parecer mais jovem. Então, você tem que saber o quanto a minha voz representa aquilo que eu sou, a minha idade, quem eu quero parecer. Então, Eu até, quando quero conversar com alguém, que é o primeiro encontro, a primeira reunião online, eu deixo a voz mais grave, né? Para parecer mais séria, né? Para que a pessoa possa receber isso do outro lado com uma melhor referência, né? Porque a minha voz, ela também tem isso, né? A gente, principalmente se a gente está num dia mais agitado, a voz, ela fica diferente, né? A gente precisa prestar atenção nisso, né? Para quem deseja iniciar uma carreira como palestrante, Letícia, quais são os primeiros passos indispensáveis na comunicação que fazem com que essa construção de presença e de autoridade passem a ser melhor percebidas pelo público? Bom, primeiro, você tem que ter o seu conteúdo, né? Então, você é referência no quê? E se você tem essa dúvida, um exercício prático é fazer um feedback 360. Monta um Google formulário, coloca várias perguntas e perceba como as pessoas me percebem hoje. Qual conteúdos elas enxergam que é realmente algo que eu sei, que eu consigo passar para as pessoas. E a partir disso, aí a gente vai treinar a comunicação. Porque eu falo, eu preciso trabalhar pessoas que têm conteúdo. Não adianta ela querer ser palestrante e não ter um conteúdo, uma história. E aí vem tom de voz, como eu conecto a minha história, a narrativa que eu quero contar, qual que vai ser o meu método, e aí tem toda uma estruturação de palestra mesmo. Legal a gente falar sobre isso, porque muita gente chega na frente do público e acha que é só falar o assunto que você domina. Não, existe uma estruturação de conteúdo para que, com começo, meio e fim, para que a pessoa te entenda melhor, né? E eu quero saber o que é que você deixa como dica para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, para que elas possam trabalhar melhor a voz, para que elas possam ter uma assinatura pessoal e inconfundível no que elas fazem.
É uma ótima pergunta, viu? Primeiro, não queira ter a voz dos outros. Porque tem Não tenta imitar ninguém. fica horrível. Porque eu já conheci pessoas que falam, não, eu falo assim bem grosso, e a pessoa às vezes fica pesquisando um exercício na internet e fica péssimo. Porque fica na cara que a pessoa ali, ela é um fake, tá um robozinho. Ou às vezes ela faz um curso até interessante, mas é um curso rápido de oratória, e ela pega um monte de dica e fica tentando repetir aquilo e não comunica a essência dela. Foi por isso que eu criei o meu método, que não é um método de uma semana, né? É um método de 3 meses, porque só assim a gente realmente desenvolve a voz, a comunicação, e a gente tem uma transformação. Porque antes disso, você só fica ali repetindo técnica. Como é que você se transforma do ponto A até o ponto B para atingir o seu objetivo? Exatamente. Olha, que pena que a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu amei conversar com você. Eu te convido a voltar aqui para que a gente possa falar mais sobre voz, porque é extremamente importante. Pela voz a gente se comunica, pela voz a gente chega até os outros. E para quem decidiu ser influencer, é extremamente importante usar a voz, né? Letícia, deixa o seu site, o seu Instagram para que as pessoas possam te encontrar. O meu Instagram é Letícia Pacheco, com CH, voz, de voz mesmo. Já ajudei diversos influenciadores que estão por aí. Um que eu posso falar com muita honra é a Monja Coen. Que delícia. Eu conheço o seu trabalho com ela e é maravilhoso. Então, gente, se puderem, me sigam. Tem vários casos ali de antes e depois, vocês podem ver. E fica à disposição. Posso voltar, trazer mais exercícios Com e a parte certeza. prática também. Com certeza, que delícia. Muito obrigada. Imagina, Então, viu? se você gostou desse conteúdo, me segue para mais vídeos como esse, @Cláudia Cardillo Oficial.